Muito antes da cidade dos homens, antes dos humanos, antes dos encantados, havia aqueles que andavam de olhos abertos. Sabiam todos os nomes profundos das coisas. Eles possuíam o saber profundo, não o domínio. E então vieram aqueles que viam uma coisa e pensavam em mudá-la. Esses pensavam em termos de dominação. Eram moldadores, sonhadores orgulhosos. E nem tudo foi ruim no começo. Houve maravilhas. Uma vez, sentada nos muros de Murela, comia uma fruta de uma árvore prateada. Ela brilhava, e no escuro era possível ver a boca e os olhos de todos as que a tinham provado. A fruta foi só a primeira coisa, os primeiros passos incertos de uma criança. Eles ficaram mais atrevidos, mais valentes, desregrados. Os velhos conhecedores disseram parem, mas os moldadores se recusaram. Eles então discutiram, brigaram e impuseram proibições aos moldadores. Argumentaram contra aquele tipo de domínio. Ah, mas as coisas que eles faziam. O que eles faziam? As terras dos encantados, disse agitando as mãos num gesto amplo. Moldadas segundo a vontade deles. Os maiores dentre eles as costuraram em tecido inteiro. Um lugar onde pudessem fazer o que desejavam. E no fim de todo o seu trabalho, cada moldador criou uma estrela para preencher o céu novo e vazio. E então houve 2 mundos, 2 céus, 2 conjuntos de estrelas. Mas ainda uma só lua. E toda ela redonda e aconchegada no céu dos mortais. Mas havia um moldador que era maior que os demais. Para ele, a criação de uma estrela não bastava. Ele estendeu sua vontade pelo mundo e a puxou de sua casa. Aquele foi o ponto de ruptura. Os antigos conhecedores compreenderam que discurso algum jamais deteria os moldadores. E ele roubou a lua, e com isso veio a guerra. Esse moldador, de sombrio e imutável olhar, a mão estendeu para o céu puro negro tocar. Arrancou a lua, mas não a manteve parada. E agora ela oscila, entre mortal e encantada. Sejam bem-vindos, conhecedores e moldadores. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco sobre a Guerra da Criação, que é uma história que se passa dentro do universo do Temor do Sábio e o Nome do Vento. Esse vídeo vai ter spoilers tanto para o Nome do Vento quanto para o Temor do Sábio, então se você ainda não leu os livros, clica aqui no card no meu vídeo do porquê você deve ler o Nome do Vento. Na trilogia A Crônica do Matador do Rei, são contadas várias histórias. Essas histórias são muito importantes para o enredo, porque elas são a nossa única fonte de informação para a história do mundo. Esse conceito de histórias sendo contadas dentro de uma história maior é muito bem abordado durante o livro. A história principal, que é narrada pelo Quoth, ela é cheia de histórias dentro dela que contam muito sobre o passado do mundo. E elas dão informações bem importantes para o mistério que engloba todo o livro. Durante os livros, Quoth ouve várias dessas histórias, algumas delas sendo a Guerra da Criação, a criação dos Amir, a história de Telu, Jax, o menino que roubou a lua e muitas outras. Durante os livros, Quoth ouve 5 versões diferentes sobre a Guerra da Criação e o que antecedeu ela. E eu vou citar cada uma delas aqui em ordem de importância para o vídeo. A primeira delas é intitulada Guerra da Criação, e ela é contada por Scarpe em uma taverna em Tarbean. E ela é focada principalmente na história e traição de Langri, e a origem do Chandriano. A segunda é contada por Feluriana, na estadia do Quoth no Reino dos Encantados. E ela é principalmente focada no que antecedeu a Guerra da Criação, na briga entre os conhecedores e moldadores e o que levou eles à guerra. A terceira é contada por Shireen, pouco antes de Quoth ir embora de Ademre. Ela é muito parecida com a história de Scarpe, com alguns elementos diferentes. E é basicamente a versão da Guerra da Criação e a origem dos Chandrianos de acordo com os Ademirianos. A quarta é contada por Resp, quando Quoth e os outros mercenários estão acampando nas florestas em busca dos bandidos. E ela conta a história de Jax, o menino que roubou a lua. E a quinta é contada por Trappist, e é a história de Telu. Porém, essas últimas parecem mais ter se tornado histórias infantis do que realmente histórias verdadeiras, tornando um pouco difícil de você extrair informações confiáveis. A canção de Arliden, que é o pai do Quoth, e a de Dena, elas não trazem nenhuma informação nova para a história, até porque a gente não consegue ouvir quase nada das duas canções. Cada uma dessas histórias são contadas de uma maneira diferente, em lugares diferentes por pessoas diferentes. E alguns dos elementos que essas histórias possuem em comum são contraditórios com outras versões. Então o que eu vou fazer nesse vídeo é contar a história da Guerra da Criação. Eu vou tentar juntar os elementos dessas 5 histórias e transformar em uma única história. Basicamente, o que eu fiz foi pegar os elementos em comum dessas histórias e pegar as outras informações e tentar encaixar em uma única história linear. Mas vale lembrar que eu posso estar errado e a gente só vai descobrir qual é a história verdadeira quando As Portas de Pedra for publicada. Então vamos começar. Há mais ou menos 2000 anos antes da história do Quoth, não existia divisão entre humanos e encantados.
Na história que Feluriana conta, a gente só sabe que eram indivíduos que conseguiam ver as coisas pelo que elas realmente eram. Dentro dessa antiga raça, existiam alguns indivíduos muito poderosos, e eles eram divididos em dois grupos, os conhecedores e os moldadores. Os conhecedores, eles eram mais antigos e sabiam os nomes profundos de todas as coisas, mas eles apenas viviam em harmonia com elas e não buscavam domínio. O outro grupo, os moldadores, também sabiam o nome profundo das coisas, mas, diferentemente dos conhecedores, eles buscavam domínio sobre elas. Durante um tempo, os moldadores criaram coisas não naturais, e os antigos conhecedores colocaram algumas proibições sobre eles, pois eles não concordavam com esse tipo de domínio. Essa diferença ideológica fez com que os moldadores criassem outro mundo, onde eles pudessem moldar e criar tudo segundo a vontade deles. E esse mundo ficou conhecido como o Reino dos Encantados. E lá, eles criaram coisas completamente diferentes, muito lindas e assustadoras. Eles criaram um próprio céu, e lá eles colocaram as próprias estrelas. Mas, o mais poderoso e ambicioso desses moldadores se chamava Jax, ou Yax, dependendo da história, e ele queria a Lua. Porém, por mais que existissem agora dois mundos e dois céus, só existia uma Lua, e a sua ambição foi tão grande que ele a roubou. Ele prendeu o nome da Lua e levou para o Reino dos Encantados, mas ele não conseguiu prender o nome dela inteiro, fazendo com que, quando ele levou uma parte do nome da Lua para o Reino dos Encantados, a Lua começou a transitar entre o Reino Mortal e o Reino dos Encantados, gerando as fases da Lua. E isso foi a gota d'água para os conhecedores, que não concordavam desde o começo com a ação dos moldadores. E essa foi a origem da Guerra da Criação, que segundo Scarpe durou tanto tempo que as pessoas nem se lembravam mais o que era ver um céu sem cinza de cidades queimando. Nessa época, existia um vasto império chamado Império de Erge, mas a maior parte de suas cidades foi destruída durante a Guerra da Criação, e restaram apenas 8 delas. A oitava e maior cidade se chamava Mirtarinion, e era protegida por Célitos. As histórias não contam se Célitos era um conhecedor ou um moldador. O que nós sabemos é que ele era um dos homens mais poderosos do Império com nomes. As outras 7 cidades do Império não contavam com a proteção de Célitos, então eles dependiam da proteção de Langri, que era um guerreiro extremamente poderoso com a espada. Langri e sua esposa Lyra defenderam essas cidades dos inimigos do Império durante muito tempo. E então ocorreu a Batalha de Drossentor. A batalha foi tão brutal que Scarpe diz que morreram mais pessoas naquela batalha do que existem vivas hoje no mundo. Essa batalha durou 3 dias, e durante os 3 dias Langri lutou incessantemente. No último dia, Langri lutou contra uma fera com escamas de ferro negro e a matou. Essa fera, ela foi presa além das Portas de Pedra, mas Langri pagou a vitória com a própria vida. Sua esposa Lyra, que tinha muito poder com nomes, chamou Langri de volta 3 vezes, e na terceira vez, Langri voltou do Reino dos Mortos, obedecendo o chamado de Lyra, que foi tão profundo que nem a morte o segurou. Essa batalha trouxe esperança de novo para o Império, porém depois de algum tempo começaram a surgir boatos que alguma coisa tinha acontecido com Lyra. Ninguém sabe exatamente ao certo, mas o que sabe-se é que ela morreu. Langri, ele fica devastado, e por ele não ter poder com nomes, ele não consegue chamar ela de volta como ela tinha feito com ele. Por conta da tristeza e do luto, Langri viaja o mundo buscando conhecimento com nomes para poder tentar chamar Lyra de volta. E um dos lugares que ele busca esse conhecimento é falando com o Ktae, ou Katei, que é o ser que vive na copa das árvores e pode prever o futuro. Ele é extremamente malicioso e tudo que ele fala para você te leva futuramente a trazer uma tragédia para o mundo. E isso leva Langri a procurar conhecimentos em nomeação em lugares que deveriam ser deixados em paz. Depois de um tempo, ele retorna para o Império e ele vai até a cidade Mirtarinion. E lá ele trai o seu amigo Célitos. Ele usa o poder de nomeação para prender Célitos, invadir a cidade de Mirtarinion e destruir a cidade. Célitos fica preso por seu próprio nome durante um dia, e quando ele finalmente consegue se libertar, ele corta um de seus olhos e amaldiçoa Langri e todos os outros 6 que o seguiam. Todos são amaldiçoados e presos ao próprio nome. Cada um deles recebe um sinal para alertar as outras pessoas da presença deles. E essa é a origem do Chandriano. Mas a pior das maldições caiu sobre Langri, que agora se tornou Haliax. Ele é amaldiçoado com a imortalidade, e as 4 portas da mente, que é falado um pouco no Nome do Vento, são bloqueadas para ele. Ele não pode dormir, ele não pode esquecer, ele não pode enlouquecer e ele não pode morrer, até que o fim do mundo aconteça. Depois da destruição do Império e da cidade de Mirtarinion, os sobreviventes se reúnem em busca de vingança. Esses sobreviventes são chamados de Ruach, e muitas pessoas teorizam que Ruach tem uma sonoridade bem parecida com Rã, de Edema-Rã. Quem sabe os Ruach não foram os antepassados dos Rã? A gente só vai saber quando chegar às Portas de Pedra, e eu tô bem ansioso. Nessa reunião, Aleph, que é considerado o nomeador mais poderoso de todo mundo, transforma Célitos e aqueles outros Ruach que querem vingança nos Amir.
seres invisíveis aos olhos mortais, com asas de fogo e sombras. E esses foram os primeiros Amir, os Amir originais. Tanto é que os Amir que surgiram posteriormente no Império Arturiano, eles são apenas soldados da igreja, mas eles não são realmente os Amir origem. Eles são meio que uma seita de guerreiros que usam o nome da igreja para fazer justiça, mas de maneira nenhuma eles são os Amir originais. A única história que eu não consegui encaixar muito bem em toda essa história da Guerra da Criação é a história de Trappes sobre Telû. Ela possui vários elementos em comum com as outras 4 histórias, como as 7 cidades e um inimigo maior, mas eu não consigo entender muito bem em que momento da história que ela se passa, e qual que é a importância de Telû nessa história toda, porque até aí Telû só aparece no final, na reunião dos Huac, e não durante a Guerra da Criação em si. Agora eu vou falar sobre algumas teorias relacionadas com a Guerra da Criação. Na história que Scarpe conta, ele descreve a fera que Langri mata como uma fera com escamas de ferro negro e um bafo de escuridão que engolia os homens. Algumas pessoas especulam que a fera é uma metáfora para Jax ou Iax, e que ela influenciou Langri, e por isso que ele usa depois a armadura feita de ferro negro com as escamas da besta que ele matou. E também esse seria o motivo para ele mudar o seu nome de Langri para Haliax, porque quando você separa Haliax fica Hal Iax, e esse nome significaria bafo de Iax. E essa teoria ela é complementada pela história de Shirrin, que fala que o inimigo do Império ele não era poderoso o suficiente para destruir o Império com força. Por isso ele agiu como um verme e envenenou uma pessoa em cada uma das 7 cidades, que seriam cada um dos membros do Chandriano. Mas essa história também fala que uma das 7 pessoas se lembrou da Letani, que é toda aquela filosofia dos Ademirianos em relação à verdade e à bondade que eles têm e que é meio que guia eles durante toda a vida a fazer o que é certo. E essa pessoa que se lembrou da Letani seria Langri, ou Haliax, depois da traição de Mirtarinion. Segundo essa teoria, ele se arrependeu e agora ele busca apenas um final para sua maldição, e é por isso que ele é tão diferente dos outros 6 membros do Chandriano. Depois que o Chandriano mata a trupe de Quoth, ele presencia um diálogo entre Haliax e Gris. E Haliax diz o seguinte: "Você parece esquecer-se do nosso objetivo, ou será que o seu objetivo é simplesmente diferente do meu?" Nessa cena dá pra ver que Haliax não concorda com a brutalidade e os atos maldosos que os outros membros do Chandriano cometem. E aparentemente Haliax tem um propósito, e os membros do Chandriano são meio que obrigados a seguir esse propósito também, porque Haliax é muito mais poderoso que eles. Ele sabe o nome profundo de cada um dos membros do Chandriano, e por isso tem poder sobre eles. E na minha opinião, no final da trilogia, a gente vai descobrir que o Chandriano não é o maior mal do mundo, como Quoth acredita. Eles apenas matam as pessoas que têm conhecimento sobre eles. Eles desejam, por algum motivo, erradicar o conhecimento do Chandriano de todas as pessoas. Algumas pessoas especulam que é porque quando as pessoas não tiverem mais memória do Chandriano, eles não vão mais existir. E outras teorias dizem que o Chandriano está tentando causar o fim do mundo, para finalmente quebrar a maldição e eles poderem ter paz. Uma outra teoria aponta que Langri, na verdade, é um herói caído, como na canção da Dena. Essa teoria diz que a história de Trappes sobre Telû, na verdade, é uma história sobre Langri. Nessa história, diz que Telû perseguiu o demônio Ekanis durante 7 cidades, e cada uma dessas cidades que o demônio passava, ele destruía. E na última cidade, Telû conseguiu finalmente prendê-lo, mas não conseguiu matá-lo. Telû prende Ekanis em uma roda de ferro e joga essa roda no fogo. E para ter certeza que Ekanis vai morrer e vai ficar preso nessa roda, ele se sacrifica e prende Ekanis junto com ele na roda. Essa teoria diz que na verdade Langri é o homem que persegue Ekanis durante as 7 cidades, e Ekanis seria uma representação para cada um dos membros do Chandriano, os outros 6 sem ser o Haliax. E essa teoria também traz a história de Shirrin, que fala que Langri foi o homem que se lembrou da Letani. Ele persegue os 6 membros do Chandriano, que foram as pessoas que foram enganadas pelo inimigo, durante as 7 cidades, e na última cidade ele não se mata e se sacrifica junto com os outros 6. Na verdade, ele prende os outros 6 a ele. Por conta disso, Langri é visto como um vilão, mas na verdade, segundo essa teoria, ele é um herói, porque foi ele que controlou e meio que prendeu os outros membros do Chandriano. Mas para não ter uma adoração para um homem que é na verdade um Chandriano, as pessoas mudaram essa história de Langri o nome para Telû. E é por isso que claramente os membros do Chandriano eles só obedecem o Haliax, mas não necessariamente concordam com ele. É porque eles estão presos a ele e estão presos a fazer exatamente o plano de Haliax. Os livros têm várias outras histórias dentro da história principal, que é narrada por Quoth. E isso é uma das minhas coisas favoritas sobre essa série. De todas as histórias, a Guerra da Criação é com certeza a minha favorita. E provavelmente a que tem mais relevância para todo o enredo do livro e consequentemente para o final também. De todos os mistérios que as Portas de Pedra têm que revelar, a história da Guerra da Criação, qual é a verdadeira história da Guerra da Criação, é provavelmente a que eu tenho mais interesse em descobrir.
E você, qual é a sua história dentro da história favorita dessa série? Deixa aqui nos comentários pra gente poder conversar um pouco mais. Se você gosta de conversar e especular sobre livros de fantasia, vem participar do meu servidor do Discord. Os links vão estar aqui na descrição. Clica lá, já entra, porque lá tem chat com, sem spoilers, sobre séries, filmes e tudo que faz parte do gênero da fantasia. Tenho certeza que você vai gostar. Se você gostar de teoria sobre a Crônica do Matador do Rei, deixa aqui nos comentários qual que é a próxima que você quer ouvir. Pode ser sobre a família Lackless, pode ser sobre as Portas de Pedra, sobre o Kitaé ou qualquer outra coisa que você gostaria de ouvir. Eu posto vídeo todos os sábados ao meio-dia, então ativa o sininho para ser sempre o primeiro a chegar aqui. Os links para comprar os livros da Crônica do Matador do Rei vão estar aqui na descrição do vídeo. Comprando por eles você ajuda muito a apoiar o canal. Se você gostou do vídeo, já deixa o joinha e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Boa viagem entre mundos, qualquer que ele seja.